Paz, meu irmão, minha irmã, que bom que você está conosco para mais uma meditação, mais um tempo com Deus e a sua palavra. Hoje vamos falar de um salmo, cada salmo um mais profundo e tremendo que o outro. E hoje, o Salmo 24, vamos aprender algumas verdades contidas nesse salmo. Não vou mencionar todo ele, apenas do versículo 1 até o 6. A partir do versículo 7 tem outra revelação profunda, mas vou deixar para outro momento, porque requer um tempo maior. Mas vamos falar do versículo 1 até o 6, Salmo 24. Te aconselho a me acompanhar na leitura bíblica e prestar atenção aqui em algo que Deus tem para as nossas vidas nesse dia. Fala assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O versículo 1, ele já declara aqui a soberania universal de Deus. Está dizendo, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que há no mundo pertence a Deus. Tem gente que se abraça forte aí com a sua conta bancária, com seus imóveis, com tudo que tem, mas Deus está declarando aqui, é tudo meu. Deus é dono do ouro, da prata, Deus é dono da terra, e não somente das coisas materiais, mas diz aqui, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é um Senhor soberano sobre toda a terra, sobre todo o universo. Em um momento, na tentação de Jesus, Satanás, que é mentiroso, ele disse para Jesus, colocando no alto do templo, mostrando a glória de todos os reinos, e Satanás disse, te darei tudo se prostrado me adorar. Veja a artimanha, a mentira de Satanás. Ele estava dizendo que daria tudo, porém o Salmo já declara, tudo pertence a Deus, logicamente tudo pertence ao Filho. Então, esse primeiro verso declara soberania de Deus. O segundo verso fala, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Mares e rios aqui, é interessante estudar, entender esse ponto, porque o mundo antigo enxergava os mares como o caos, mas nós vemos que Deus transforma aquilo que era em caos, estabelecendo ordem. Deus estabeleceu ordem para as águas. As águas têm seu lugar. É claro que hoje nós vemos as mudanças climáticas e os resultados de tudo isso, porém, de forma geral, Deus estabelece ordem sobre a terra. No meio do caos, Deus estabelece ordem. Deus é aquele que domina o caos. Isso traz uma reflexão para mim e a sua vida. Ainda que a nossa vida experimente caos por causa das nossas ações erradas ou ações erradas de pessoas ao nosso redor que nos afetam, ou por oposição espiritual, mas Deus é aquele que tem todo o domínio, não somente tem, como Ele é o dominador de todas as coisas. Ele estabelece ordem, Ele domina sobre o caos. O versículo 3, ele faz uma pergunta que é parecida com a pergunta do Salmo 15. Depois você retorna lá e relembre o Salmo 15. Também fizemos uma meditação sobre o Salmo 15. Ele pergunta, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Monte do Senhor e lugar santo representa a habitação de Deus. A pergunta dele é, quem vai estar na presença de Deus? Quem habitará em comunhão com o Senhor? E esse é o anseio do cristão. O cristão precisa se perguntar, quem é que vive em comunhão com Deus? Quem é que se relaciona com Deus? Quem é que vive nessa intimidade com Deus? Você e eu precisamos fazer essa pergunta constantemente para que possamos avaliar a nossa vida. Então essa pergunta retórica vem com a resposta no versículo 4. Ele fala que aquele que é limpo de mãos, está falando das nossas ações. Nossas ações precisam ser limpas. Puro de coração,
Então ele não fala apenas dos atos exteriores. Além dos atos exteriores serem puros, o coração, o nosso interior, precisa ser puro também. Jesus fala dos fariseus que pareciam sepulcros caiados. Por fora tinham aparência, mas por dentro eram cheios de imundícias. E por isso eles eram rejeitados diante de Deus, pelo coração impuro, imundo que eles tinham. E aqui o Salmo diz: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade. A nova versão internacional diz assim: aquele que não entrega a sua vida ou não confia em ídolos. E quando fala em ídolos, estamos falando de tudo aquilo que toma a primazia de Deus. O primeiro pensamento da idolatria é imagens e escultura, falsos deuses. Porém, nós sabemos que a idolatria, num sentido mais amplo, envolve tudo aquilo que toma a posição de Deus. Tem gente que idolatra o carro, a casa, as finanças, tem gente que idolatra o cônjuge, tem gente que idolatra o filho, tem aquele que idolatra o seu próprio ego, alguns chamam de egolatria, tem uns que vivem se prostrando ao artista preferido, ao político preferido, e a lista é grande. Nós devemos tomar cuidado para não colocar no pódio de Deus outras coisas. Deus tem que ser primazia, Deus tem que ser primeiro lugar nas nossas vidas, e essa é uma guerra constante, porque a nossa natureza, de forma melindrosa, quer dar esse pódio para outros. Por isso devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas. E ele diz aqui: nem jura enganosamente. Então, puros de mão, nossas ações. Limpo de coração interior. Longe de idolatria, Deus é prioridade nas nossas vidas. E em quarto lugar, nem jura enganosamente. Nossas palavras têm que ser sim, sim, não, não. Viver na verdade. O cristão precisa viver na verdade. E você que deseja viver na presença do Senhor precisa gravar isso. Esses 4 elementos mencionados de forma tão concisa aqui serve como um espelho para que avaliemos nossa vida. Que adianta viver de fachada? Que adianta viver de aparência? Que adianta parecer ser crente? O que adianta ter aparência de piedade, de servo, de serva de Deus, aparência de homem ou de mulher de Deus, se não vivermos em intimidade com Ele? É perda de tempo. É perda de tempo vivermos uma mentira. O versículo 5 ele fala: este, ou seja, este que cumpre os requisitos do verso 4, receberá a bênção do Senhor. Olha que coisa tremenda, isso é uma promessa. E eu sempre menciono nas nossas meditações: se aproprie das promessas de Deus, se aproprie das bênçãos de Deus. Pegue as bênçãos e fala: isso aqui é para mim, Senhor. E ele diz então que este que cumpre os requisitos do verso 4 receberá a bênção do Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre nossas famílias. E a justiça do Deus da sua salvação. Versículo 6, para concluirmos: esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Que coisa extraordinária, uma geração que busca. Eu quero ser uma geração que busca. Eu espero que você seja uma geração que busca o Senhor. Aliás, se você chegou até aqui nesse tempo de meditação, é porque você está buscando ao Senhor. Continua firme na tua jornada de buscar ao Senhor. E então ele diz: a geração dos que buscam, e repete, reforçando, dos que buscam a tua face. Existe uma geração que busca apenas a mão do Senhor, que representa o favor, mas nós somos uma geração que buscamos a face, a presença, a comunhão e a intimidade com o nosso Deus. E ele conclui aqui: ó Deus de Jacó. Por que ele fala Deus de Jacó? 2 pontos.
Primeiro, porque Deus fez uma aliança com Abraão, reafirmou com Isaac e reafirmou sobre Jacó. Então Deus está falando que Ele é um Deus de aliança. Ele tem uma aliança comigo e contigo. Ele tem uma aliança com a sua igreja. Em segundo lugar, por que Jacó? Lembre-se que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Israel, campeão com Deus. Mas Jacó nos lembra aquela pessoa falha, aquela pessoa com dificuldades de comportamento. E isso nos faz entender que Deus quer nos tirar dessa condição falha, com debilidades de comportamento e nos levar a uma aliança para que sejamos campeões com Deus, ou seja, o Israel de Deus, povo de Deus. Irmãos, esse salmo é de uma profundidade tremenda. Eu quero reforçar a palavra: este receberá a bênção do Senhor. Que você receba a bênção do Senhor, que você viva na presença de Deus, experimente a intimidade, que você possa buscar continuamente a face do Deus que fez aliança comigo e com você. Quero orar nesse momento. Querido Pai, nós te agradecemos pela aliança tão maravilhosa que tem feito com a tua igreja, com o teu povo. Eu oro pelo teu filho, a tua filha que me assiste nessa hora, para que possamos viver de acordo com os teus padrões, o padrão do reino do Senhor, para que possamos viver na tua presença, em comunhão íntima com o Senhor, até aquele dia, Senhor, que estaremos para sempre contigo, que possamos buscar a tua face. Oro neste momento por este lar, por este local de trabalho. Oro, Senhor, pela família do teu filho, da tua filha, pela sua vida espiritual, pelas suas necessidades financeiras, necessidades de saúde. Conceda-lhe a bênção e a vitória. Que a bênção do Senhor, como foi profetizado aqui neste salmo, alcance esta vida em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, Deus o abençoe. Até o nosso próximo devocional. Um grande abraço.